Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Tem jogo do Botafogo daqui a pouco contra o Vasco da Gama no estádio Mané Garrincha, às 18h30, e o nosso pré-jogo já está no ar desde ontem à noite. Então, se você não assistiu o nosso pré-jogo com todas as informações do clássico, clica aí e assista o pré-jogo. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de dois assuntos. Saiu uma notícia hoje sobre o Thiago Almada. A Eagle Football Group vai decidir entre vender o Thiago Almada para o Benfica ou se renova o empréstimo dele com o Lyon da França. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar sobre o setor ofensivo do Botafogo, as opções que o David Ancelotti tem, e a gente vai debater com vocês aqui quais as melhores opções que o Botafogo tem ali atrás do camisa 9, né? Hoje o Arthur Cabral é a opção titular, né? O centroavante titular do Botafogo depois da saída do Igor Jesus. Quais as opções, quais as melhores opções que o David Ancelotti tem para jogar aqueles três jogadores, o ponta direita, o ponta esquerda e o meia ofensivo, para jogar ali atrás do Arthur Cabral? Vamos debater isso, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, deixe seu like, clica aí no botãozinho hypar para você impulsionar esse vídeo aqui e ajudar o canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Vamos comemorar, no mar é que no final do ano agora. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros, dia 12 de julho de 2025. Sábado tem jogo do Botafogo daqui a pouco, mas neste vídeo, né, cumprindo o que a gente prometeu na introdução, vamos falar então sobre esses dois assuntos, começar falando sobre o Almada, né? Sempre quando o Almada é uma notícia, a gente traz aqui porque é um jogador que ainda pertence ao Botafogo, né? Isso é estranho para alguns, mas a gente precisa falar. Ele ainda pertence ao Botafogo, está emprestado ao Lyon da França, né? Então está jogando por lá por enquanto, e o Lyon recebeu, né, a Eagle Football Group recebeu uma proposta de 28 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Thiago Almada. Ou seja, a Eagle ficaria ainda com 40% caso resolvesse vender para o Benfica, né? Então o Benfica fez uma proposta muito vantajosa e o negócio está avançando. Tem algumas notícias em Portugal que dizem que o negócio está muito próximo de ser concretizado, essa venda do Almada para o Benfica de Portugal, tá? A gente vai passar aqui alguns cenários para vocês, né, dos prós e contras sobre isso, e a gente primeiro tem que começar a falar sobre o contexto econômico, né? Se a gente for, por exemplo, vender 60% por 28 milhões de euros, isso é muito dinheiro, né? Seria uma entrada de caixa imediata na Eagle, né? A gente está precisando, ainda mais com a situação do Lyon, né? Que teve agora que se salvar aí do rebaixamento, né? Acaba sendo um dinheiro aí grande, né? Um valor muito alto que entraria no caixa da nossa empresa. Mas o lado negativo disso é que perde uma peça-chave do Lyon e da Eagle. Eu vejo, por exemplo, o Almada com um potencial de valer aí uns 45 milhões de euros, cara. 100% dos direitos econômicos, uns 45 milhões de euros, na minha opinião. Então tem que avaliar bem os prós e contras, se aceita uma proposta dessa por 60%, fica com 40% para uma venda futura, ou fica com um Almada no Lyon mais um tempo para tentar receber uma proposta por 100% dos direitos, uma proposta maior que chegue a 35, 40, 45 milhões de euros, que é, repito, o que eu acho que vale o Thiago Almada, tá? O Benfica quer fechar essa contratação antes da Champions, né? Tem isso também, né? O Benfica vai jogar a Champions League, o Lyon está fora da Champions League, está na Liga Europa. Então o Benfica vai disputar uma competição mais atrativa, né, do que o Lyon. É como se aqui na América do Sul um clube fosse disputar a Libertadores e o outro fosse disputar a Copa Sul-Americana, tá? Vamos aguardar, né, o que vai ser decidido, se o Lyon vai renovar o empréstimo do Almada, e aí o Botafogo renova o empréstimo
por mais um tempo, ou se vai aceitar vender o Almada para o Benfica. E se ele vender para o Benfica, aí de vez o Almada sai, né, da nossa rede de multiclubes, sai da nossa rede colaborativa de multiclubes e vai seguir a carreira dele em outro cenário do futebol mundial. Beleza? Falamos do Almada, agora a gente vai para o segundo tema, para o segundo bloco desse vídeo aqui, que a gente vai falar sobre o setor ofensivo do Botafogo. O Botafogo provavelmente deve jogar no 4-2-3-1 ou no 4-4-2, com o David Ancelotti. São essas a formação que o David Ancelotti mais utiliza. Desde o Real Madrid, com o pai dele, o Carlo Ancelotti, sempre utilizou essas formações. Né? E aí a gente tem que entender um cenário. A base desse 4-2-3-1, né? Os dois volantes, provavelmente Gregore e Marlon Freitas. O Gregore está na situação aí, não sabe se fica, não sabe se vai embora, mas a base, por enquanto, é o Gregore com o Marlon Freitas. Caso o Gregore saia, provavelmente entra o Alan para jogar ao lado do Marlon Freitas. Mas eu queria falar um pouco mais para frente, né? Quero falar do setor ofensivo. A gente sabe que vai ser o Arthur Cabral como camisa 9, então a gente vai ter 3 jogadores atrás ali do Arthur Cabral. Um ponta direita, um ponta esquerda e um meia ofensivo. Né? E aí que a gente precisa entender alguns cenários. A gente tem, neste momento, 6 opções para 3. A gente tem 6 opções para escolher 3. A gente vai passar cada um com vocês aqui. A gente tem o Montoro, a gente tem o Savarino, a gente tem o Joaquim Correa, a gente tem o Arthur, a gente tem o Santi Rodrigues e a gente tem o Nathan Fernandes. Isso porque eu não estou contando com o Jefinho, que está machucado, eu não estou contando com o Matheus Martins, que está machucado. Não estou contando com isso. E o Botafogo está no mercado atrás de mais um ponta-direita. Mas o Botafogo tem opções nesse momento. Tá certo que alguns desses jogadores que eu citei, desses 6 jogadores que eu citei, alguns jogadores ainda não entregaram desempenho do jeito que a gente esperava quando a gente contratou. Não conseguiram ainda brilhar no Botafogo, mas pode ser que aconteça. Pode ser que em algum momento esses jogadores cresçam de produção. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Montoro, que chegou agora e já chegou muito bem no Mundial de Clubes, mostrou uma qualidade muito boa, o Montoro, só que a gente fica com medo de como que ele vai se comportar como titular. A gente viu o Montoro como jogador de segundo tempo, entrando no Mundial no segundo tempo. A gente não viu ainda o Montoro como titular da equipe. O Montoro é um meia esquerda, um ponta esquerda, que se precisar ele também joga como meio ofensivo pelo meio. Mas a gente já se acostumou, tanto no Vélez, né, e agora nesse início do Botafogo, vendo o Montoro como ponta esquerda. Então provavelmente ele vai ser utilizado ali. É um jogador de habilidade, é um jogador de drible, um jogador de 1 contra 1. Né? Então é uma ótima opção para a ponta esquerda do Botafogo. Savarino é o craque do Botafogo desde o ano passado. Um jogador decisivo, que nesse ano não está bem. E aí a gente precisa entender, será que o Savarino realmente não está bem por causa dele ou teve problemas com o Renato Paiva? A gente sabe que o Savarino teve problemas com o antigo treinador do Botafogo, escalava ele numa posição que ele não gosta. O Savarino gosta de jogar como meia armador, meia ofensivo, pelo meio, né? E o antigo treinador estava colocando ele na ponta esquerda. Né? Então o Savarino caiu realmente de rendimento. A gente espera agora que com a mudança de treinador ele jogue pelo meio, na posição onde ele foi decisivo, né, no ano passado, fazendo gols importantíssimos. Então a gente espera que o Savarino jogue na posição dele como camisa 10. Joaquim Correa, uma nova contratação também que chegou ao Botafogo. É um jogador que nesse esquema de 4-2-3-1, pelo que a gente percebeu, é um jogador que vai disputar a posição com o Savarino, jogando pelo meio. Ah, Medeiros, mas eu já vi que ele joga na ponta também. Ele até joga na ponta, mas a melhor função que ele exerce é jogando no meio. Se a gente for perceber os números dele, os desempenhos dele nas últimas equipes que ele jogou, quando ele joga por dentro, quando ele joga no meio, ele cresce de produção. Quando ele joga nas pontas, geralmente
ele cai de rendimento. Então, é um jogador que talvez seja bom para jogar junto com o Arthur Cabral. Ele não tem o estilo de jogo parecido com o Savarino, não. O Savarino é mais um meia, armador, né, um meia de criação. O Joaquim Correa já é um jogador mais alto, de imposição física, parece mais um atacante mesmo, um segundo atacante. Então, vai ter o David Ancelotti uma variação de estilo de jogo. Se ele entrar com o Joaquim Correa, ele vai ter mais um atacante junto com o Arthur Cabral. Se ele coloca o Savarino, ele vai ter mais um armador, um cara de criação na equipe. Ele pode até, repito, jogar nas pontas, mas o desempenho histórico dele nas últimas equipes diz que o Joaquim Correa joga melhor por dentro e joga melhor no meio. Arthur, ponta direita. Esse aí não tem muita discussão. O jogador sempre jogou na ponta direita, no Bragantino, no Bahia, no Palmeiras, no Zenit. Sempre foi ponta direita. No Botafogo também sempre foi ponta direita. Então, não tem nem muito o que falar sobre o Arthur. Ele é o dono da posição hoje porque o Botafogo realmente está com dificuldades no elenco de ter um ponta direita. Por isso o Botafogo está no mercado de transferências tentando fazer a contratação de mais um ponta direita para brigar com a titularidade aí junto com o Arthur. Hoje ele está sozinho praticamente nessa posição de ponta direita. O Botafogo no elenco hoje tem mais opções para o meio e para a ponta esquerda. Na ponta direita ainda falta, ainda tem essa lacuna e o Botafogo vai trazer mais um jogador. Está tentando. Santi Rodrigues. Santi Rodrigues é um jogador que chegou da MLS e está sofrendo ainda para se adaptar, né? Ele é um meia esquerda também, um jogador muito parecido ali na posição que joga com o Montoro. Ele tem características diferentes do Montoro. O Montoro é jogador de mais drible, de 1 contra 1. O Santi Rodrigues é um jogador mais de construção, de passe, um jogador às vezes até parecido um pouco com o Savarino, né? Mas ele joga um pouco mais para a esquerda, até sabe jogar por dentro, no meio também, mas é na meia esquerda que ele se sente bem. Então hoje o Santi Rodrigues disputa a posição com o Montoro nessa meia esquerda. E aí a gente vai ver o que o David Ancelotti nesse momento vai escolher. Se ele vai escolher o Montoro, se ele vai escolher o Santi Rodrigues para jogar nessa faixa da esquerda do campo, tá bom? E o Nathan Fernandes é um jogador novo que chegou do Grêmio, Seleção Brasileira Sub-20, chegou aqui, estava machucado, então perdeu ali um período importante de adaptação. Quando entrou, não entrou muito bem ainda. É um jogador que até o momento não conseguiu desempenhar bem no Botafogo. E a gente espera que ele desempenhe, porque é um garoto que tem potencial, mas até o momento não conseguiu entregar. E é um jogador da ponta esquerda, um jogador também de drible, de velocidade, um jogador mais parecido com o Montoro. E aí o Montoro chegou, jogando muito bem, e o Nathan chegou machucado, não foi bem ainda, então eu vejo o Montoro na frente do Nathan, né, mesmo tendo chegado depois. Mas o Nathan também é um ponta esquerda. Perceberam que eu falei pouco de ponta direita? Por isso o Botafogo está no mercado tentando trazer um jogador para essa posição. Só falei do Arthur para ponta direita. Então, quando a gente pensa no time do Botafogo, nessa fase ofensiva, a gente tem o Arthur na ponta direita como titular, e aí no meio o David Ancelotti vai ter que escolher se ele vai colocar o Savarino ou o Joaquim Correa, e aí na esquerda ele vai ter que escolher se ele entra com o Santiago Rodrigues, se ele entra com o Montoro ou com o Nathan Fernandes. Mas o Nathan Fernandes eu acho que corre por fora nesse momento, o Nathan Fernandes não deve ser o escolhido. Então essas são as dúvidas que a gente tem para o setor ofensivo do Botafogo, e tudo agora é novidade. A gente sabia o que o Renato Paiva costumava fazer. O David Ancelotti, a gente ainda não sabe nada. Ele estreia hoje e a gente vai começar a conhecer o trabalho do nosso novo treinador neste sábado. Beleza? E você? Quero que você fale agora, rapaz. Agora, se você curtiu a análise que a gente fez aqui, deixa o seu like, espalha para os amigos, se inscreve no canal. E aí a gente vai conversando, vai debatendo aqui sobre Botafogo e eu quero ler a opinião de vocês. Para vocês, quem seriam os 3 do meio campo ali? Diz aí nos comentários. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!